Política monetária, um assunto que parece tão distante para a maior parte dos investidores pessoa física, mas que influencia tanto nos nossos investimentos do dia a dia. A gente está há meses, praticamente, falando sobre juros, né? Nós tivemos esse movimento de juros sendo derrubados no começo da pandemia para estimular as economias mundiais. Nos Estados Unidos, eles desceram as Fed Funds lá para baixo. Aqui no Brasil, a gente teve uma Selic chegando a 2%, um nível inédito. Depois, nós tivemos um movimento contrário, de aperto monetário, que aqui começou muito antes e que agora é discutido com muita seriedade lá no primeiro mundo. O Federal Reserve também já começou o seu movimento de elevação de juros em março. A questão agora é quanto eles devem continuar a subir, e amanhã isso vai ser, espera o mercado, um pouquinho mais clarificado. As dúvidas para a política monetária brasileira não são menores, não. Tá? O Banco Central sinalizou várias vezes que deve levar a Selic a 12,75%, portanto, a esperada alta de um ponto percentual que deve ser anunciada amanhã seria a última, mas a maior parte do mercado cruza os braços e fala: será? Será que só 12,75% vai ser suficiente para debelar esse processo inflacionário que nós estamos enfrentando? E o quanto que os juros devem subir nos Estados Unidos para debelar o maior processo inflacionário dos últimos 40 anos? Tem muita gente relembrando as más experiências ali do começo dos anos 80, quando o Fed deu uma paulada nos juros para dar conta daquela inflação altíssima, ainda que vinha em consequência do choque do petróleo, né? Os mais antigos talvez se lembrem, os mais estudados também, tá? Vamos tirar essas dúvidas agora, então. A gente já abre o nosso jornal de hoje falando com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Sérgio, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo de volta ao Suno Notícias. Tudo bem, Greg? Prazer estar aqui conversar com você. Vamos embora. Então, Sérgio, eu quero que você abusar mais uma vez aqui da sua conhecida didática. O que é certeza e o que é dúvida sobre as decisões de política monetária de amanhã? Olha, a gente tem algumas certezas incertas para ficar como a gente faz em economia, né? Nada em economia dá para dizer com muita certeza, mas eu acho que amanhã a gente tem um cenário de Selic que vai subir para 12,75. Acho muito difícil não ser isso. A grande incerteza que tem é em relação ao comunicado, ao tom do Banco Central, em relação ao que vem pela frente, né? Chegamos a 12,75. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, tem sinalizado, falado aqui e ali, que 12,75 é suficiente. O mercado considera que não, né? O processo inflacionário que a gente está passando agora não é trivial. Esse 12% de IPCA que a gente está agora vai levar um tempo para desacelerar. Então a gente provavelmente vai ver essa Selic chegar, na nossa expectativa, a 13,5%. Então tem algumas altas aí pela frente. E no caso do Fed, eu acho que é meio, e fica a incerteza. As próximas decisões, o que vão ser? Meio, 0,75, vai ficar essa incerteza também. Por que o mercado está tão nervoso com essa alta dos juros lá nos Estados Unidos? A gente está falando sobre isso, como eu disse agora na nossa abertura, há muitos meses, né? Só a possibilidade de um aperto monetário já começou a derrubar as bolsas lá atrás, depois ficou esse movimento de vai e volta, o aperto começou agora em março. Essas incertezas sobre quando, até onde vai esse aperto monetário tem afetado muito o humor dos investidores. Queria pegar um pouco esse seu lado professor, para que você ajudasse a nossa audiência e eu também, claro, a entender por que juros dos Estados Unidos são tão importantes para os investimentos de maneira geral. O grande problema aqui, Greg, é que você tem uma inflação, no caso americano, que é inédita em 40 anos, está se acelerando, né? Ela está num nível extremamente elevado, quase 9%. Tem choques que ainda estão acontecendo por conta da guerra da Ucrânia. A gente vai ver ainda a pressão de commodities, de combustíveis, que são extremamente importantes para a inflação americana. Então, você tem uma inflação nos Estados Unidos que pode ainda se acelerar, e a dúvida que fica é: o Fed está falando de taxa de juros 2,5%, 3%. Para uma inflação que está 9%, uma taxa de juros de 3% é suficiente ou não? Está começando a ficar claro para o mercado que talvez não seja suficiente. A gente precisa de uma taxa de juros maior do que isso, talvez 4%, talvez 5%. Tem gente falando de 6%, eu acho que não chega a tanto. Mas uma taxa de juros entre 4 e 5 eu acho muito provável da gente ver acontecer. Ora, por que está dando esse alvoroço todo no mercado agora? Porque qualquer décimo de juros a mais nos Estados Unidos, pelo tamanho, do volume do mercado americano, causa
muita turbulência. Se você tem uma incerteza se a taxa vai subir meio ou 0,75, é muita diferença de juros para um mercado tão grande como o americano. Então, o que se tem hoje é uma percepção de que o Fed vai precisar acelerar a alta de juros, mais do que está sendo falado até agora, e por isso o mercado está muito apreensivo. E mais, se o juro sobe nessa intensidade e com essa velocidade que se espera que pode acontecer, você tem um risco adicional, que é esfriar a economia americana. Né? Uma grande apreensão, especialmente quem mexe no mercado de bolsa, é se você tiver uma recessão nos Estados Unidos, bolsa americana que já está caindo desde o início do ano, vai cair ainda mais. Então, o risco que você tem é essa inflação levar uns juros acima do que o mercado estava considerando, que é muito grande a chance disso acontecer, e lá na frente isso gerar uma recessão, que para a bolsa é mortal, né? E é esse efeito que a gente pode ter no segundo semestre, no ano que vem inteiro. Qual que é a possibilidade da gente não estar entrando num bear market, dado esse cenário macroeconômico? Olha, Greg, eu acho muito difícil a gente escapar de um cenário complicado pela frente. A inflação que a gente está vendo agora, caminhando aí para 9%, o núcleo acima de 6%, não vai ser uma inflação fácil de desacelerar. Quer dizer, muita gente no mercado antes, alguns economistas consideravam que é uma inflação que vem por um problema de oferta, uma inflação de curto prazo momentânea, ela naturalmente começaria a cair, o Fed não precisaria fazer muita coisa. O que o mercado está cada vez mais vendo, e os economistas também, que olha, essa inflação na verdade está se acelerando. Quanto mais tempo ela fica elevada, mais difícil de você desacelerar. E por conta disso, essa apreensão, olha, talvez o Fed vai ter que subir juros com mais intensidade do que se imaginava. Sendo isso verdade, a economia americana começa a entrar no ritmo mais forte de esfriamento, de desaceleração e talvez recessão. Então, a chance da gente entrar no bear market, de fato, você ter aí uma bolsa sofrendo na economia americana nos próximos meses, talvez 2023, é muito grande. E o que vai dar o tom dessa desaceleração da bolsa? O tamanho da alta de juros que a gente tem agora. Subir para 3, que está no cenário básico de todo mundo, né, virou piso. Não muda muita coisa, né? Mas começa a falar que, olha, talvez vai ter que chegar a 4 ou 5, aí é um cenário que a gente começa a ficar bastante preocupado e você tem um cenário estendido de desaceleração da economia americana que afeta a bolsa com intensidade. E o que isso afeta a nossa bolsa e o nosso Banco Central? Se está acontecendo esse processo inflacionário e tem essa alta de juros com mais intensidade do que se imaginava, isso acaba fazendo também um impacto aqui na nossa própria taxa de câmbio. Você tende, por conta dessa alta de juros nos Estados Unidos, a ter um fluxo de volta, né, de moeda para a economia americana, você deprecia, perde valor às moedas emergentes como um todo, e aqueles países que estão com fragilidades a mais, no caso brasileiro, a gente tem a fragilidade fiscal que ainda permanece, e tem a fragilidade política. A gente está num ano eleitoral muito tenso, muito disputado, não trivial, digamos assim. Né? E por conta disso, qualquer movimento lá fora acaba fazendo com que a taxa de câmbio suba ou caia com intensidade. A gente viu isso acontecer agora. O câmbio estava em 4,60, né? Chegou a 5,07 rapidamente, em poucas semanas. Então a gente tem um cenário que, se for verdade que os juros vai subir com mais intensidade do que o mercado estava considerando, e vamos lembrar, né, Greg, isso está acontecendo desde o ano passado. Toda reunião do FONC é a mesma coisa. Né? A perspectiva do mercado está sendo atropelada pela realidade e os juros estão tendo que subir com mais intensidade do que todo mundo esperava antes. Eu acho que a gente vai continuar vendo isso acontecer. Sendo verdade, a nossa moeda acaba depreciando com mais intensidade, a gente vai ver esse câmbio mais alto, né, acima de R$ 5 por dólar, com impacto na inflação brasileira também, né, que é o grande risco que a gente tem. Essa inflação que está difícil de ceder, com câmbio pressionando por outro lado, vai ficar mais difícil ainda, vai trazer mais trabalho para o Banco Central, o que significa no final também mais juros e menos crescimento, e bolsa também mais penalizada, infelizmente. Você falou sobre esse cenário de desaceleração econômica, de possível recessão, enquanto o mundo inteiro está preocupadíssimo com essa questão inflacionária, né? O que nos traz à memória aquela palavrinha feia, estagflação. Nós já estamos numa estagflação, e aí eu pergunto, enquanto país e enquanto economia mundial? Olha, é possível, a gente já está com um processo inflacionário muito profundo, a gente não está ainda com intensidade nesse processo grave de desaceleração, acho que isso pode acontecer à frente. Então a gente entrar no processo de estagflação
é possível da gente ver acontecer no mundo lá para frente. No caso brasileiro, de certa forma, a gente tem entrado e saído de processos de estagflação ao longo dos últimos anos. Né? Ano passado, de certa forma, a gente passou por um mini ciclo de estagflação. Né? A gente teve uma pequena recessão na metade do ano, uma inflação já se elevando àquela altura. A gente pode passar por isso de novo agora ao longo de 2022, se a economia mundial fraquejar com mais intensidade. Quer dizer, não dá para descartar, eventualmente, a própria economia brasileira sofrer aí à frente um processo de recessão por conta disso. Com uma inflação de 2 dígitos, como a gente está agora, a gente também entra nesse processo recessão com inflação, que é até pior do que estagflação. Estagflação, a gente fala muitas vezes, a economia que está estagnada, parada, a gente está falando de um processo até mais agressivo. Né? Então a gente pode sim entrar, Greg, aí pela frente nesse cenário. E vamos pensar, né? A gente está falando de um processo eleitoral no segundo semestre muito tenso, um novo presidente ano que vem, que vai ter que arrumar a casa fiscal, vai ter que colocar ordem na política monetária também, né? Ajudar o Banco Central a trazer essa inflação para baixo nos próximos anos. Não é uma tarefa simples que a gente tem pela frente. Beleza. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associado. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Sul Notícias. Seja sempre muito bem-vindo. Ótima noite. Obrigado, Greg. Foi um prazer. Até a próxima.